E cá estamos com mais um vídeo do nosso canal Bari Honesta, o canal em que a cirurgia bariátrica é tratada com honestidade. Existe um erro que é o erro mais comum e um dos mais importantes para quem quer tratar a obesidade. E, paradoxalmente, é a recomendação que todo mundo recebe quando vai lidar com esse problema. As pessoas dizem o quê? Ah, você precisa fechar a boca, você precisa parar de comer, precisa restringir, reduzir o consumo de calorias. E muitas vezes, cometendo esse erro, as pessoas acham que só isso é suficiente. Mas a grande verdade é que a restrição calórica, ela é apenas uma parte desse tratamento. Todas as estratégias que se baseiam exclusivamente nisso e negligenciam outras boas práticas no tratamento da obesidade tendem a falhar. Por exemplo, você se engaja numa rotina de restrição calórica baseada em planejamento alimentar orientado por um nutricionista. E se você se confia, vamos dizer assim, se atém, se dedica somente a essa estratégia, a tendência é de que com o tempo a gente acabe tendo uma falha desse tratamento. Estratégia de restrição calórica baseada no uso de medicações. Você toma lá a tirzepatida, semaglutida, as medicações mais novas aí que têm um impacto muito significativo na redução do apetite, reduzindo a fome, e você é levado naturalmente a ter uma redução da ingestão alimentar, uma redução da ingestão de calorias, e isso acaba também sendo utilizado por muita gente como uma base para o tratamento, mas é uma estratégia que também tem uma tendência de, com o tempo, não ser suficiente e falhar. Até mesmo a nossa cirurgia, a cirurgia bariátrica, ela também tem as suas limitações nesse contexto. A cirurgia bariátrica é o método mais eficaz que a gente tem disponível hoje para conseguir reduzir o consumo ajudar o nosso paciente nesse processo de restrição calórica. Na verdade, em essência, é para isso que a gente submete o paciente ao procedimento, à cirurgia. Mas o fato é que se o nosso paciente dedica, confia, coloca as suas esperanças somente no método cirurgia bariátrica, ele também vai ter uma tendência de ter um resultado que, vamos dizer assim, não pode não corresponder às suas expectativas. Isso porque existem duas questões aí. Quando você baseia o seu tratamento na restrição calórica, o seu tratamento da obesidade, a sua tentativa de emagrecer na restrição calórica. O primeiro problema é que o seu organismo ele tem uma tendência de passar por um processo de readaptação metabólica. Ele, na verdade, evoluiu para isso, para tentar acumular energia. E aí ele tende a passar por um processo de readaptação metabólica que, com o tempo, faz com que você tenha uma otimização daquela pequena quantidade de nutrientes que você consome no contexto de restrição calórica. Então, nesse processo de readaptação metabólica, o que acontece é que você acaba, mesmo consumindo quantidades menores de alimento, o seu organismo se adapta e ele passa, mesmo com aquelas quantidades menores, a acumular energia de forma mais eficaz. E aí, mesmo você em restrição, você pode entrar inicialmente num platô, numa estabilização do peso, ter uma interrupção da sua perda de peso e aí, com o tempo, você acabar tendo um reganho de peso, mesmo se mantendo em restrição calórica. E existe ainda um outro aspecto de se cometer esse erro,
que é confiar somente, vamos dizer assim, no fechar a boca, que é a perda de massa muscular que a gente pode ter quando a gente baseia nosso tratamento apenas nisso. Então, a pessoa que se mantém somente no regime de redução do consumo de alimento, de dieta, vai ter uma tendência de ter perda de massa muscular. E isso pode ter depois impactos também no processo de emagrecimento dela, mas o mais importante, pode ter impactos futuros em prejuízo para a qualidade de vida depois de alguns anos, principalmente quando a gente chega na terceira idade. Na terceira idade, o acúmulo de massa muscular ele é essencial para que a gente possa ter autonomia, ter mais saúde, manter a nossa imunidade, enfim, conservar vários benefícios. Por isso que nós precisamos sempre associar a diminuir o consumo de calorias à prática regular de exercícios físicos. Principalmente aqueles exercícios que estão associados a ganho de massa muscular. Então, toda pessoa que se engaja numa rotina, se engaja num tratamento para a obesidade, precisa, é essencial, construir massa muscular. É muito importante que essa boa prática seja adotada, porque é isso que vai impactar no seu tratamento de duas formas. Primeiro, a preservação de massa muscular vai ser um fator determinante para elevar a sua chamada taxa metabólica basal. O que é isso? Muita gente acredita que a energia que a gente gasta é aquela energia, aquelas calorias que a gente queima durante o exercício. A pessoa usa aí o seu smartwatch, aí vai lá, faz o treino e depois posta na rede social, aqui, ó, nesse treino eu queimei 400, 300, 500 calorias, 1000 calorias. Só que isso aí tem muito pouco impacto no seu processo de emagrecimento. O grande diferencial mesmo é quando você está em repouso. É a energia que o seu organismo gasta quando você está como eu estou aqui, sem fazer uma atividade extenuante, sem praticar uma atividade física. É a chamada taxa metabólica basal. E essa taxa, ela é tanto maior, aquela situação do metabolismo é tanto mais acelerado, quanto mais massa muscular você tem no seu corpo. Então é por isso que a gente precisa construir esse tecido, que é extremamente importante para nos ajudar no nosso tratamento. E aí o que é que eu tenho em consequência disso? Duas coisas. Eu tenho em consequência disso o emagrecimento otimizado por causa do aumento dessa taxa metabólica basal. E lá na frente, depois que você tiver atingido uma perda de peso significativa, tiver, vamos dizer assim, perdido todo o peso que você tinha para perder, a tendência é de você ter uma manutenção desse peso em longo prazo. Justamente porque o seu organismo está adaptado a queimar calorias de forma constante por causa dessa elevação da taxa metabólica basal. Então, lá na frente, o que é que vai acontecer? Você pode até, eventualmente, fugir um pouquinho da sua dieta, consumir alimentos mais calóricos no final de semana, e isso não vai ter impacto no seu peso. Por quê? Por causa do seu metabolismo que já está adaptado. Você já está gastando muita energia em repouso por causa da quantidade de massa muscular que você tem. Esse é o benefício da atividade física associada a, vamos dizer assim, reeducação alimentar, quando se fala de emagrecimento. Mas existe também um benefício que é oculto. Um benefício que só vai ser visto depois que você tiver com seus 60, 70, 80 anos. Que é quando você vai colher os frutos da preservação muscular que você conseguiu alcançar na sua juventude.
situações aí de redução de autonomia na velhice, na terceira idade, dificuldade para fazer atividade simples, dificuldade para usar o banheiro, dificuldade para se vestir, dificuldade para alcançar um objeto mais alto, dificuldade para segurar um objeto um pouco mais pesado. Tudo isso, na terceira idade, após os 65, 70, 80 anos, tem muita relação com aquela quantidade de massa muscular, com aquela massa muscular que você não preservou na sua juventude. A gente estima que existe uma tendência para uma pessoa, a partir dos 40 anos, perder em torno de 3% de massa muscular ao ano. E a gente precisa trabalhar para evitar que isso aconteça. Principalmente quando a gente está num contexto em que eu estou adotando uma estratégia para perder peso, uma estratégia para emagrecer, uma estratégia para controlar a obesidade. Por isso que esse é o maior erro que uma pessoa que está iniciando o seu tratamento da obesidade, que está tratando a obesidade, pode cometer. É confiar somente na restrição calórica. É confiar somente na redução do consumo de calorias, que é a recomendação que vocês recebem sempre. Tratar a obesidade não é só fechar a boca, tratar a obesidade não é só comer menos. Envolve muito mais estratégias, envolve muito mais planejamento, envolve muito mais ações e boas práticas.